partezinha final do que a gente já tinha visto na aula passada, porque talvez tenha sido um pouco mais rápido, e aí para a gente rever e vocês terem a chance de tirar dúvidas que tiverem, tá certo? Então eu vou começar a aula de hoje falando sobre. Eita, tá no lugar errado aqui. Gente, como tá errado. Eu vou começar a aula de hoje falando sobre como é que o sistema operacional encontra o inode do arquivo que precisa ser lido para poder saber quais são os blocos do disco que compõem aquele arquivo, certo? Então, na aula passada, a gente viu que o sistema operacional precisa manter informação sobre que blocos do disco compõem cada arquivo, né? A gente viu que tinha a tabela FAT, né, que é uma tabela de alocação de arquivos que tem deixado de ser usada, né, porque com o tamanho dos discos muito grandes, essa tabela também começou a ser muito grande e ocupar muito lugar na memória, e que o esquema de utilizar estruturinhas pequenas chamadas inodes, que vão manter a estrutura, que vão manter as propriedades do arquivo e vão manter lá quais são os blocos que compõem aquele arquivo, e isso é o que tem sido mais usado, né? De forma que só precisa vir para a memória aqueles inodes dos arquivos que estão sendo usados no momento, né? Se vocês tiverem esquecido de algo, pode perguntar, tá? Mas foi basicamente essa aula passada, a gente estudou um pouco sobre os inodes, o que é que tem lá nos inodes, e a gente viu que através do inode de um arquivo, a gente consegue acessar, né, os blocos que compõem aquele arquivo, tá? E aí, como a gente também já falou em aula passada, existem muitos tipos diferentes de arquivos, né? Existe aquele arquivo que é diretório, existe o arquivo ASCII, o arquivo binário, existe arquivo de link, existe arquivo que representa dispositivo de entrada e saída, tá? Quando a gente pensa na árvore de hierarquia de arquivos, né, a gente vai ter diretórios que vão compor essa árvore e esses diretórios podem ter arquivos filhos, né? E a gente tem os outros arquivos que não são diretório, qualquer tipo de arquivo que não é diretório, ele não pode ter filhos nessa hierarquia, tá certo? E aí, como é que a gente encontra, né, quais são os blocos que compõem um arquivo? Quando o usuário, por exemplo, vai usar o Office, o Word, e ele quer abrir um arquivo docx, e ele quer ver o arquivo e ele quer editar o arquivo, né? Naquele programa lá, o Word, que ele vai usar. Como é que o sistema operacional localiza esse arquivo que precisa ser aberto e que precisa ser apresentado para o usuário? Então, a gente viu na aula passada um exemplo, a gente vai só rever aqui aquele exemplo só para fixar melhor, tá? O sistema operacional, a não ser que exista algo já em alguma cache que é assunto do futuro, tá? Quando ele precisa abrir um arquivo, tá? Quando a gente faz o open, né? Se for se a gente colocar o chapéu de programador, a gente faz o open. Quando a gente faz esse open, o sistema operacional precisa localizar o inode associado a esse arquivo, tá? Trazer esse inode para a memória, para poder, enfim, descobrir quais são os blocos que compõem esse arquivo para depois manipular esse arquivo, tá certo? Tipicamente, né, se essas informações não estão em uma cache já em memória, né, se é a primeira vez, por exemplo, no passado que está abrindo esse arquivo, né, não abriu, sei lá, num passado bem próximo, o sistema operacional vai sempre buscar do diretório raiz. O sistema operacional, ele sabe onde está o diretório raiz, tá? Ele sabe, por exemplo, onde está o inode do diretório raiz, e ele vai direto nesse inode para ler o diretório raiz sem precisar de configuração extra nenhuma. Então, ele sempre vai começar, né, ele precisa de conhecer algo para poder começar a busca. E o que ele conhece é o diretório raiz. Tanto é que a gente viu que quando a gente formata, né? Claro que isso é um exemplo, assim, simplificado, né? Vai existir um espaço aqui para o inode do diretório raiz, tá? E também para o diretório raiz, inclusive. Então, ele busca aqui, ele busca ler o diretório raiz. O que é que vai ter nesse diretório raiz? Esse diretório raiz vai ter, como todo diretório, um monte de entradas, né? Se a gente pensar de forma lógica no que tem aí dentro desse diretório, vão existir entradas, né? Uma entrada para cada filho desse diretório. Para cada arquivo filho vai ter uma entrada.
com o nome daquele arquivo e com uma indicação de qual é o inode que está associado a esse arquivo, tá? Então, quando a gente começa a ler, nesse exemplo, esse diretório raiz, a gente vai fazer uma busca, né? O mais simples possível que pode acontecer aqui é que o sistema operacional vai fazer, nesse diretório raiz, uma busca sequencial em cada entrada desse diretório, tentando encontrar a entrada que tem o nome docs, certo? Então, vai buscando entrada por entrada, tá? Vamos supor que isso aqui é o home, esse A é o home e esse B é o, sei lá, log, certo? O sistema operacional, então, nesse caso desse exemplo, no diretório raiz teria três entradas. Uma entrada para o diretório home, uma entrada para o log e uma entrada para docs. Ele vai procurar, então, sequencialmente aí nesse diretório raiz, né? Primeiro ele vai ler o home, vai ver que não é isso que ele está procurando, pula para a próxima entrada. A próxima entrada é log, ele vai ver que também não é isso que ele está procurando. A próxima entrada é docs, pois é isso que ele está procurando. E aí ele vai identificar qual é o inode associado ao diretório docs. Tudo isso lendo esse diretório raiz. Quando ele identifica esse inode, ele traz esse inode para a memória e vai ler quais são os blocos, né, que compõem esse diretório docs, tá? Como se trata de um diretório, provavelmente poucos blocos são suficientes, né? A não ser que seja um diretório com tanto filho dentro, né? Poucos blocos vão ser suficientes para compor esse arquivo desse diretório. Mais uma vez, a gente vai ter entradas, né, com o nome dos arquivos filho e o inode associado a cada arquivo filho desse. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter duas entradas nesse diretório docs. Uma para a Ana e outra para esse outro arquivo aqui. Quando o SO, lendo esse diretório, né, a partir dos blocos que foram informados lá pelo inode, esses blocos vão ser carregados na memória e aí, então, o diretório vai poder ser lido. Ele vai começar a ler esse diretório, né, entrada por entrada, e vai até chegar na entrada que tem o nome Ana, né, que é o nome, que é o que ele está interessado. Quando ele chega na entrada com o nome Ana, vai recuperar quem é o inode do diretório Ana. E aí, enfim, ele vai poder ler esse diretório Ana de acordo com os blocos, né, indicados no inode associado a Ana, que compõem esse diretório Ana. Então, uma vez que ele recupera esses blocos, ele vai ler agora o diretório ANA. Ele vai ler o diretório ANA em busca da entrada ATAS, tá? Ele está aqui lendo o diretório ANA, entrada por entrada. Nesse caso, vão existir duas entradas, né? E aí ele vai ler sequencialmente até encontrar aquela entrada que tem o nome que ele está interessado, que no caso é ATAS. Ele vai recuperar o inode associado a ATAS e, enfim, a partir do que tem lá no inode, né, dos blocos que compõem esse diretório, ele vai recuperar esse diretório ATAS e vai começar a ler o diretório ATAS, em busca agora da entrada ata1.docx. Vai ler esse diretório quando ele encontrar a entrada ata1.docx, então ele vai recuperar o inode associado, que é a informação que tem lá no diretório, junto do ata1.docx, tem o inode associado, né, a identificação, ele recupera esse inode do disco, traz para a memória, para poder ler, a partir do inode, quais são os blocos, qual é a sequência de blocos que compõem esse arquivo ata1.docx, para então ir carregando na memória essa sequência de blocos para poder o programa Office conseguir ler esse arquivo, tá? Então, aqui a gente vê que é uma busca que começa desde o diretório raiz, lendo diretório por diretório, inode por inode, de todos os arquivos que compõem esse caminho completo, até chegar no arquivo final, tá certo? Essa busca, né, ela pode ser lenta, por vários aspectos, né? A gente tem muita leitura de disco aqui envolvida. E se o arquivo que a gente quer ler tiver numa profundidade muito grande, né? Aqui nessa árvore de diretórios, aumenta ainda mais a quantidade de arquivos, de diretórios que a gente precisa ler antes de fato chegar no arquivo de interesse. E ainda tem o complicador, que é a forma como ocorre a busca nos diretórios.
tá? Lá nos diretórios, a forma mais simples é você buscar e ir buscando sequencialmente, entrada por entrada daquele diretório, a entrada que a gente tem interesse, né? Então, vamos supor, né, no exemplo assim hipotético, que esse diretório raiz tivesse 50 diretórios abaixo dele, 50 arquivos abaixo dele, tá? Então, quando a gente lê esse diretório raiz em busca do diretório docs, pode ser, no pior caso, se der muito azar, que a gente precise ler 50 entradas desse diretório até encontrar a entrada docs, tá? O que vai tornando lento também a, as operações, né? E alguns sistemas operacionais podem fazer alguma otimização em relação a isso. Então, se eu estou desenvolvendo um sistema operacional e eu sei que, sei lá, por razões históricas, da forma como esse sistema é usado, eu sei que os diretórios têm grande chance de ter uma quantidade muito grande de arquivos filho, a gente pode começar a ter algumas otimizações, como, por exemplo, a gente pode usar uma tabela hash com uma tabela de espelhamento, né? Você pega o nome do arquivo e, sei lá, o dispositivo de entrada e saída onde está, pega essas duas informações e joga numa função hash. E aí, quando você faz isso, você vai procurar lá nessa tabela hash, mas em um índice específico de acordo com esse hash do nome do arquivo, né? Então, você vai fazer uma busca mais direta em vez de fazer uma busca sequencial. E claro, se tiver colisão, né, de nomes de arquivos, cada entrada dessa tabela pode apontar para, na verdade, uma lista de algumas entradas que colidiram, mas a ideia é que a quantidade de entradas que colidam é muito menor do que a quantidade de diretórios, de entradas que você precisaria avaliar se você não estivesse usando essa estrutura, tá? Então, tem algumas otimizações que podem ser feitas, mas, no grosso modo, tem a questão da cache, que é uma coisa que a gente vai ver em aula futura. Mas, assim, tipicamente, tirando essas questões de otimização, é assim que ocorre a busca para encontrar os blocos que compõem um arquivo, tá bom? E aí, avançando um pouquinho, entrou uma coisa no olho. Avançando um pouquinho nessa nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o compartilhamento de arquivos, tá? O compartilhamento de arquivos, se a gente pensar no compartilhamento de arquivos de um computador que só um usuário usa, talvez não faça tanto sentido, sabe? Mas quando a gente pensa num sistema de arquivos com múltiplos usuários usando o mesmo sistema de arquivos, né? No caso, todo arquivo vai ter uma propriedade que é o usuário dono, tá certo? Independente de ser um sistema de arquivo usado por múltiplos usuários ou não. Então, por exemplo, mesmo os arquivos aqui da minha máquina, só eu que uso meu computador, mas ainda assim todo arquivo tem seu dono, tá? A maior parte dos arquivos do meu computador eu sou a dona porque eu sou a única usuária. Mas nada impediria de eu criar outros usuários aqui no meu computador, criar, sei lá, Marcos, Guilherme, Nina, criar um monte de usuários aqui diferentes. E aí os arquivos que esses usuários vão criando, eles que vão sendo os donos desses arquivos, tá certo? E aí pensando nesse ambiente, existe a situação em que um usuário quer compartilhar um arquivo dele com outro usuário, tá? Isso é muito comum se a gente sair um pouquinho do SEO puro e a gente passar a enxergar um outro sistema de arquivo distribuído que é o Google Drive, né, que todo mundo usa. A gente pode lá compartilhar um arquivo nosso, que está na nossa cota, com outros usuários, né? Mas aquele arquivo continua sendo nosso. Então, a questão do compartilhamento, ela é importante ser entendida e a forma como ela é feita pode ser um pouco mais ou um pouco menos justa, porque nesses sistemas é muito típico que a gente use o serviço de cotas, que também é um serviço oferecido pelo sistema de arquivos. Acho que deve ter o uso de cotas, né, lá nos laboratórios de ensino, Lab 3, sei lá, os laboratórios que todo mundo se loga, né? Exatamente. Então, cada usuário ele vai ter uma cota, ele vai ter um número de arquivos,
a quantidade de blocos máximo que ele pode usar, a quantidade máxima de arquivos que ele pode criar. Então, uma série de limites, tá? Que quando o usuário atinge aquele limite em termos do uso do disco, o usuário fica impedido de usar mais disco, né? Porque isso é uma forma de garantir a justiça no uso do disco para que todos os usuários tenham chance de usar um pedacinho do disco, que é um recurso limitado, né? Então, quando a gente pensa em compartilhamento, é importante que a gente pense que a gente está nessa situação de um sistema de arquivos com múltiplos usuários, tá? E aí existe a necessidade, muitas vezes, de um usuário, dono de um arquivo, querer compartilhar esse arquivo com outros usuários, tá? Quando ocorre esse compartilhamento, que a gente chama de link, ligação, inclusive o comando no Linux para fazer isso é ln, de link mesmo, a gente passa a ter uma árvore lógica, assim, que nem é mais árvore, né? Porque agora aquele arquivo que foi compartilhado, ele vai aparecer em mais de um diretório, tá? Então, se eu estiver percorrendo minha árvore por esse caminho aqui que o mouse está vindo, eu vou ver o arquivo. Se eu estiver percorrendo a minha árvore por esse outro caminho diferente aqui, eu vou ver o mesmo arquivo. Como se esse arquivo agora passasse a ter dois pais e isso vai contra o que é uma árvore, né? Mas a gente continua pensando em uma estrutura hierárquica e o que a gente vai estudar agora quais são como é que o sistema, que tipo de serviço o sistema operacional oferece, né? Como é que ele lida com esse compartilhamento, né? Como é que é esse serviço que o SO oferece para que um usuário possa compartilhar um arquivo com outro usuário, tá? E aí, basicamente, vão existir duas formas de compartilhamento. Uma forma que ela é mais, o nome dela é hard link, né? Ela é mais hard, ela é mais forte, digamos assim. E a outra é o link simbólico, tá? É uma ligação um pouco mais fraca, e aí a gente vai discutir um pouquinho cada uma, e aí vocês vão entender melhor porque uma é mais forte que a outra, tá certo? Quando a gente usa a solução mais hard, né, o hard link, o que é que não está passando? Quando a gente usa o hard link para compartilhar um arquivo, o que é que acontece? Quando eu sou a usuária, vamos supor que eu sou a usuária dona desse arquivo aqui, né? Vocês estão vendo aí o mouse, né? Então, sou a usuária e dona desse arquivo aqui. Eu sou a usuária Raquel mesmo e quero compartilhar esse arquivo aqui com Cauã, tá? Vamos supor que esse aqui, a partir daqui, desse diretório C, esse diretório é de Raquel, né? Porque talvez aqui antes o diretório fosse de outro usuário aí do sistema, porque a gente está falando agora de um sistema com múltiplos usuários, tipo aquele sistema que tem o Home, por exemplo, tá? Então, vamos supor que a partir de C aqui são diretório meu, e aqui dentro de C eu tenho esses dois arquivos aqui. Dentro desse diretório aqui, eu tenho esses dois arquivos, tá? E vamos supor que esse diretório B aqui é de Cauã, e a gente está trabalhando junto num projeto e eu quero compartilhar um arquivo com Cauã, tá? Para que eu compartilhe esse arquivo com Cauã, eu vou precisar usar algum comando para compartilhar, né? E nessa hora que eu vou usar esse comando, tá? E é mais a parte do usuário compartilhando, dependendo de como eu configuro esse comando, eu vou fazer um hard link ou um symbolic link. Se eu vou fazer um hard link, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nesse diretório aqui, que é um diretório de Cauã, vai ser criada aqui nele uma nova entrada nesse diretório, que é a entrada para esse arquivo aqui, que é meu, de Raquel. Vamos supor que o nome do arquivo é so.txt, só para simplificar, tá? Então, nesse diretório aqui de Cauã, vai ter as entradas lá de todos os arquivos filho, né, desse diretório aqui, e vai ter uma entrada mais agora, que é a entrada para esse arquivo so.txt. E essa entrada tem que estar associada a um inode, né? E esse inode, que essa entrada está associada, vai ser o mesmo inode que está aqui na entrada desse outro diretório meu aqui de Raquel. Aqui nesse diretório aqui já tinha esse o.txt associado a um certo inode.
Agora, quando eu faço esse link hard, nessa entrada aqui desse diretório de Cauã, não é mais meu, vai ter também agora uma entrada para SO.txt apontando, associado ao mesmo inode. Lá no inode, não sei se vocês lembram, no inode, o inode guarda uma série de propriedades do arquivo. Ó. Aqui teve até algumas que ficaram aqui elencadas, mas obviamente aqui não tem todas, tá? Uma das propriedades que é guardada aí é o contador de ligações. É uma variável numérica que vai contando a quantidade de ligações que aquele arquivo tem. Então, toda vez que um arquivo é criado, ele não foi compartilhado com ninguém, ele vai ter uma ligação só, que é a ligação àquele diretório a que ele pertence, né? Digamos assim, de quem ele é filho, tá? Fiz não, chamada não. Aquele diretório de quem ele é filho, tá? E aí, quando eu crio esse link hard, esse arquivo aqui, ele vai passar a aparecer em dois diretórios, né? Porque ele vai passar esse arquivo aqui e o inode que está associado a ele. Vão passar, ele já estava nesse diretório aqui, que era o meu diretório. E agora ele vai passar a estar também nesse outro diretório aqui, que é o de Cauã. Então, o que vai acontecer é que lá no inode, associado a esse arquivo, naquela propriedade que é o contador, que é esse aqui, o que vai acontecer é que esse contador vai ser incrementado. Ele vai passar a ser 2. E aí, Cauã vai conseguir ver como se esse arquivo estivesse dentro desse diretório dele aqui, e eu continuo conseguindo ver meu arquivo como se estivesse dentro desse meu diretório aqui, só que só existe um arquivo. De forma que, se eu modifico esse arquivo, se Cauã modifica esse arquivo, é o mesmo arquivo que a gente está operando sobre o mesmo arquivo, tá certo? Nesse caso, quando a gente tem um link simbólico, o que é mais chato que acontece é quando existe uma remoção, tá? Quando um arquivo é removido, o que é que o sistema operacional faz? Vamos supor que eu quero remover esse arquivo aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse, né? Esse arquivo aqui, sei lá, ata.txt. E esse arquivo aqui, ele não tem ligação nenhuma, ele só aparece aí na árvore, eu quero remover ele. O que é que eu vou fazer? Como sistema operacional? Vamos pensar em todos os passos aqui, ver se vocês acompanham. E também vejam se eu esqueci de alguma coisa. Uma coisa que eu tenho que fazer a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é verificar esse contador de ligação associado ao inode desse arquivo. E eu vou decrementar esse contador, porque se eu quero remover esse arquivo aqui dessa entrada aqui, ele vai ter uma entrada a menos, né? Ele vai ter uma referência a menos aí nessa árvore, então eu vou decrementar esse contador. Quando eu decremento esse contador e ele passa a ser 0, né? Se ele não tinha nenhuma ligação, o contador era 1. Ele só aparecia em um diretório. Quando eu quero remover ele, eu decremento o contador vai passar a ser 0. Quando esse contador passa a ser 0 e o usuário está querendo deletar, né, aquele arquivo, esse contador ficou em 0, o que vai acontecer é que esse inode que está associado a esse arquivo, tá? O SO tem que pegar todos os blocos que esse inode referencia, ou seja, todos os blocos que compõem esse arquivo, e esses blocos vão se tornar blocos livres. Eles vão para uma estrutura de dados, que é uma lista de blocos livres que o SO tem que manter, tá certo? Então, isso é feito. E a outra coisa que é feita é esse inode também, ele vai aí para um conjunto aí de inodes livres que pode ser reusado por outro arquivo e esse arquivo é removido, tá? Isso é uma remoção normal de um arquivo que só tinha uma única ligação ali naquele diretório do usuário que criou esse arquivo. Mas, o que é que acontece para esse arquivo compartilhado com hard link? Vamos supor que eu, Raquel, que sou a dona do arquivo, né? E como eu sou a dona do arquivo, esse arquivo está sendo contabilizado na minha cota, né? Ele é um arquivo a mais de todos os que eu posso criar, ele está consumindo ali um pedaço da minha cota, tanto de número de arquivos que eu posso criar, como de número de blocos que eu posso usar, tá certo? E aí, quando eu, Raquel, resolvo remover esse arquivo, mas
Quando o sistema operacional vai remover e o contador de links era 2, aí ele vai decrementar. Quando ele decrementa para 1. Quando o contador não é 0, esse arquivo é porque esse arquivo não pode ser removido. Significa que esse arquivo aparece em outro lugar dessa hierarquia de árvore. Então ele não vai poder ser removido, tá certo? Ele não vai mais poder ser removido, mas essa ligação aqui, ó, que existia do meu diretório com o arquivo, ela não existe mais. Essa hierarquia de árvore aqui voltou a ser uma árvore pura aqui, porque o arquivo que eu tinha compartilhado só vai aparecer agora debaixo desse diretório aqui de Cauã, e debaixo do meu próprio diretório ele não aparece mais, porque ele foi removido de lá, tá? Como ele foi removido desse meu diretório, ele passou a ter uma única ligação, né? Que é aqui na conta de Cauã. E só Cauã que pode usar agora esse arquivo. Né? Só Cauã que vai manipular agora esse arquivo e que vai usar esse arquivo, mas esse arquivo continua sendo meu. Tá? Esse arquivo, ele continua contando na minha cota e não na cota de Cauã. Tá? Então, essa é a principal ponto negativo de você ter um hard link. Tá? Em contrapartida, se não for o hard link, né? Se a gente fizer do outro tipo de link, o que é que vai acontecer? No outro tipo, que é o link simbólico, o que vai acontecer quando eu quero compartilhar. Oi. Ah. Não, quando tem 0 é que ele apaga o arquivo todo. Mas se tiver qualquer valor maior que 0, ele não pode apagar, porque significa que ele está sendo referenciado ainda nessa árvore de diretórios. Oi? Nessa hierarquia aqui, ele estava debaixo aqui desse diretório. Quando eu removi, mas o contador ainda não zerou, significa que tem algum outro diretório dessa hierarquia que está referenciando esse arquivo. E aí ele não vai poder ser apagado, certo? Quando a gente faz o link simbólico, a diferença é a seguinte. Porque o que a gente fez no hard é, eu acrescento a entrada do arquivo aqui nesse diretório, e eu associo ao arquivo o próprio inode original que está associado ao arquivo original, tá? Quando a gente vai e incremento o contador de ligações. Quando a gente faz o simbólico, eu não faço essa nova entrada que vai aparecer aqui, ela vai ser uma entrada que ela está associada a um novo inode, certo? Eu crio um novo inode, como se eu estivesse criando um novo arquivo. Eu crio de fato um novo arquivo. Só que é um arquivo especial do tipo link. E aí, esse novo arquivo vai ficar aqui, ó, debaixo da conta de Cauã, certo? E a entrada aqui tem um inode novo, desse novo arquivo. Só que quando eu vou ler esse novo arquivo, na verdade, ele aponta para o inode, esse outro inode aqui do arquivo original, para poder eu conseguir ler. Isso é um link. Quando o sistema encontra um arquivo que é um link, ele sabe que ali tem informação sobre outra coisa que ele vai ter que buscar, certo? E aí o que acontece é que quando eu removo, nesse caso aqui não tem incremento de contador de ligação, porque o arquivo mesmo, ele só vai aparecer aqui. O que vai aparecer nesse diretório aqui de Cauã vai ser um outro arquivo. Ele pode até ter o nome aí que Cauã quiser, pode até ser um nome igual ao nome do arquivo que eu tinha, mas é um outro arquivo do tipo link, e aí esse arquivo do tipo link é que aponta para o arquivo original. Então, não vai ter aqui contador de ligação sendo incrementado em nenhum momento. É como se fosse um outro arquivo que está aqui. E aí, quando o SEO vai ler esse outro arquivo, ele percebe que é um link, e aí ele vai ler qual é o arquivo que está sendo referenciado ali naquele link. Tá certo? Aí, o que é que acontece quando eu apago o arquivo? Eu, Raquel, que sou a dona oficial do arquivo, apaguei o arquivo. Quando eu apago, o contador vai para 0, né? Porque só tinha a minha referência, aquele arquivo. Quando o contador vai para 0, aquele arquivo vai ser apagado de fato. Aquele inode, ele não vai mais ser,
um inode que está sendo usado, né? Ele vai ser um inode que não vai mais existir. Aquele arquivo, aqueles blocos que compõem o arquivo vão todos para a lista de blocos livres. A entrada daquele arquivo aqui nesse diretório vai ser apagada, tá? E aí, aqui no diretório de K1, vai ter ainda um link aqui, um arquivo aqui de link para o meu arquivo que foi apagado. Esse link simplesmente não vai funcionar, o link quebrado. Ele não vai funcionar, tá certo? Então, quando a gente tem um hard link, mesmo que o usuário apague o arquivo, ele vai continuar existindo para os outros usuários com quem ele compartilhou. Já no link simbólico, quando o usuário dono apaga aquele arquivo, aquele arquivo vai ser de fato apagado e todas as pessoas, todos os usuários com quem eu compartilhei aquele arquivo vão deixar de ter acesso àquele arquivo, os links vão ficar quebrados, tá certo? Então essa é a diferença. O ruim, né, isso é bacana, porque o usuário tem mais controle da sua própria cota, né? Porque de repente, sei lá, você compartilha com muita gente, muitos arquivos, e mesmo que você apague seus arquivos, se os outros continuam usando, é como se o arquivo não foi apagado e está contando na sua cota, né? Então, assim, dá uma segurança melhor para o usuário que está compartilhando, porque ele tem mais poder de quando ele apagar, o arquivo é apagado de fato, mas a gente vai precisar gastar em nodes extra aí, né? Que, na minha opinião, não é um overhead tão caro, não, para você ter essa segurança, tá certo? A gente não vai falar aqui da parte de backup, não vai dar tempo, é uma parte um pouquinho mais complexa, mas assim, quando a gente tem links, o sistema de backup ele tem que ser inteligente o suficiente para não ficar fazendo backups, fazendo muito backup do mesmo arquivo várias vezes, né? Tem que ter a inteligência de identificar aí qual é o original e copiar aquele original e pronto. Então, na hora de fazer o backup, tem que ter uma inteligênciazinha extra, certo? Beleza até aqui a parte de links, de ligação, de compartilhamento de arquivos. Ou vocês têm? É isso mesmo. De organizar o quê? O hard, você usa o mesmo inode, né? Você cria uma nova entrada no diretório, usa o mesmo inode para poder acessar aquele arquivo. E no link simbólico, você cria um novo arquivo especial do tipo link, e esse arquivo aqui aponta para o arquivo original, de forma que se você apaga o original, esse link fica só quebrado, mas o original é apagado, né? É mais isso, porque você continua tendo só uma referência. No simbólico, né? Cada arquivo, se eu tiver um sistema de arquivos e por uma coincidência assim, todos os compartilhamentos de arquivos que foram feitos foram compartilhamentos simbólicos, certo? Todos os arquivos só vão aparecer, cada arquivo só vai aparecer uma vez. Mesmo que eu tenha compartilhado, mas o arquivo em si só aparece uma vez aqui nessa hierarquia. Quando a gente fala do link hard, se você faz compartilhamentos desse tipo, os arquivos compartilhados nessa modalidade, eles vão aparecer mais de uma vez aqui nessa hierarquia, tá? E aí você fica com dificuldade de apagar, porque você só vai conseguir apagar de fato o arquivo quando ele for referenciado 0 vezes, tá? Ninguém mais está referenciando, aí você pode apagar. Parece um garbage collector, tá? Ninguém mais está referenciando aquele objeto, aí é que ele pode ser apagado. Certo? Para apagar, né? Você só apaga aquele negócio se não tiver ninguém referenciando ele. E aí o symbolic link, você não referencia o arquivo que está sendo compartilhado diretamente. Você referencia um outro arquivo novo que é criado, que é um arquivo link lá. Então, cada arquivo só aparece uma vez na hierarquia. Se você usa o outro hard, aquele arquivo aparece mais de uma vez. Então, é preciso que todos os usuários com quem você compartilhou apaguem o arquivo para poder esse arquivo ser de fato apagado.
Então, posso prosseguir? Posso prosseguir? Então, prosseguindo, a gente vai entrar numa parte de confiabilidade, tá certo? Essa parte de confiabilidade, por mais que a gente use o sistema de arquivos, que a gente entenda isso, é algo que a gente nunca discutiu aqui muito na disciplina de sistemas operacionais. Por quê? Porque até agora, tudo que a gente discutiu, apesar de que a gente discutiu a proteção da memória, né, tá um pouco relacionado a isso, mas tudo que a gente discutiu foi mais focado na memória principal e no processador. E quando a gente pensa em memória principal, processador, execução, né, dos programas, a gente sabe que qualquer falha que tenha naquele sistema, sei lá, uma falha de energia, uma pane geral aí, tela azul, a gente sabe que os programas que estavam em execução, a gente vai perder aquela execução, né? Então, isso é algo que é bem aceito, porque a gente sabe que a memória RAM é volátil, né? Então, qualquer falha que aconteça, a que eu tenho mais em mente é falha de energia, né? Faltou energia, aquela máquina foi desligada, ou sei lá, alguém bateu no cabo e puxou o cabo e a máquina se desligou. Não era um notebook, ou era um notebook que estava com a bateria quebrada, e aí desligou aquela máquina. Quando essa máquina desliga, e eu tinha vários programas que eu estava rodando, eu sei que quando eu ligar aquela máquina de novo, eu vou ter perdido a execução desses programas, né? Concordam? Concordam, né? A gente sabe que é assim. Mas se eu estava, por exemplo, usando um editor de texto, estava usando um editor de texto, editando lá meu TCC, feliz da vida, passei 1 hora escrevendo meu artigo de TCC e faltou energia. Eu estou agora pensando nesses dados. Ai, que tristeza, né? Eu estou pensando agora. A gente, como usuário, a gente aceita assim, eita, faltou energia, tudo que eu escrevi nessa última hora eu perdi. É assim que a gente aceita? O que é que vocês acham? Perdi, já era, que faltou energia. Não, né? Definitivamente não. O que a gente tem em mente é que, tudo bem, eu posso até ter perdido umas coisinhas que eu digitei ali imediatamente antes de faltar energia, mas o resto eu quero que esteja lá, não é isso? Quando a gente está falando do uso do disco, a gente está falando dos arquivos em si, do sistema de arquivos, a gente está falando de informação que a gente quer que persista. É diferente da execução, aquelas informações de execução, pilha de execução, heap que cresce, variáveis que vão sendo criadas ao longo da execução, são informações que a gente não faz sentido persistir essas informações, né? Elas estão ali na memória para executar aquele programa, pronto, depois que executou, acabou. Mas os dados que são gerados quando eu executo um programa em arquivos que eu quero depois usar de novo aquele arquivo, que eu quero ver aqueles dados, que eu quero acessar aqueles dados, mesmo quando tem uma falta de energia, eu quero que eu consiga depois acessar corretamente os dados que eu estava manipulando na hora que ocorreu a falha, tá certo? Se, por exemplo, eu estou aqui fazendo meu TCC, estou inspirada, escrevendo rapidamente, pá, 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 escrevendo, aí vocês concordam que eu estou usando o Word, sei lá, por exemplo, vamos supor que para a gente usar aqui esse exemplo, a gente não está usando Google Drive, nada, a gente está usando o Office da máquina da gente, certo? Aí eu tô lá no Office, no Word, na minha máquina, super inspirada, escrevendo um monte de coisa. Por trás dos panos, o sistema operacional sabe que eu estou acessando, né, um arquivo e, portanto, esse arquivo está associado a um inode. Concordo? Ele está associado a um inode. Cada vez que eu vou escrevendo mais e mais coisa, adicionando figura e não sei o quê, meu arquivo vai crescendo. Quando meu arquivo vai crescendo, vocês concordam que de vez em quando o SO vai ser chamado para alocar um novo bloco para esse arquivo? Porque ele tinha alocado, ele estava lá, tinha um bloco lá, foi o último que foi alocado, e eu estou escrevendo ali, escrevendo. Quando eu preencho, escrevi um montão e aquele bloco foi completamente ocupado, o sistema operacional tem que ser chamado para alocar um novo bloco para esse arquivo. Faz sentido para vocês? Sim. Esse
essa alocação, o sistema operacional, ele vai precisar, então, manter uma lista aí, alguma estrutura que informe para ele quais são os blocos do disco que estão livres, né? Vamos imaginar que o sistema operacional é muito bom em fazer isso, e ele mantém no próprio disco uma lista de referências a blocos de disco que estão livres. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Pensa só assim, que o sistema operacional tem essa informação. Ele sabe qual é o conjunto de blocos que não está sendo usado por nenhum arquivo e, portanto, quando um arquivo precisa crescer, como esse do exemplo aqui do TCC, ele vai lá nessa estrutura e pega um bloco livre e remove esse bloco livre dessa estrutura para poder pegar essa referência que estava lá na lista de blocos livres, apaga de lá e coloca no inode essa referência, né? Então, o endereço daquele bloco, em vez de estar na lista de blocos livres, ela vai fazer parte agora do inode, porque ela é um bloco agora que vai compor aquele arquivo ali que está associado àquele inode, certo? Então, a estrutura, né, que mantém os blocos livres foi modificada por conta dessa minha inspiração escrevendo o TCC. E o inode associado a esse arquivo do TCC foi modificado também com um bloco a mais ali, tem uma referência a mais ali, tá? No inode. E os próprios dados dos blocos que eu estou usando também estão sendo modificados porque eu estou escrevendo, né? Eu acabei de escrever um bloco inteiro, preenchi um bloco inteiro com coisas que eu escrevi e agora já estou em outro bloco com coisas que eu escrevi. Mas tudo isso que eu falei aqui, por mais que eu diga a estrutura que mantém os blocos livres tem que estar no disco, porque eu não posso perder isso quando a máquina se desliga. Mas para que eu possa usar essa estrutura, ela tem que ser, parte dela tem que ser copiada para a memória, tá? Então, quando eu trago essa lista de blocos livres para a memória, é lá na memória que eu vou modificar essa lista. Isso foi modificado na memória RAM. Da mesma forma, o inode, ele fica no disco. Mas quando eu preciso acessar o arquivo, eu preciso copiar esse inode do disco para a memória RAM. E aí eu vou modificar esse inode acrescentando um novo bloco lá, uma nova referência de um bloco, esse inode na memória. Então perceba que a gente está sempre com a situação em que a gente tem a estrutura original, oficial, no disco, mas para usar essa estrutura de fato, né, no sistema que está executando programas, eu preciso trazer isso para a memória para poder modificar essas estruturas em memória. O que é que acontece se modifiquei o inode em memória, na memória atualizei a lista de blocos livres, porque eu aloquei um novo bloco, atualizei o inode, os blocos que eu estou escrevendo do meu arquivo do TCC estão todos em memória, e aí falta energia. O que é que acontece quando a energia volta? O que tinha no disco continua lá, só que está desatualizado, é isso que acontece. O que tinha na memória é que some. Só que as estruturas atualizadas estavam na memória, isso. As estruturas atualizadas estavam na memória, falhou, perdeu, né? Então, quando a gente está falando de um sistema de arquivos, a gente precisa ter muito cuidado para manter tanto para manter a consistência dos dados no disco, como das estruturas de dados que são importantes para usar esse disco de forma correta, como dos dados que a pessoa está escrevendo, né? Então, mesmo que eu tivesse tido o cuidado, vamos supor que eu consegui, e essa falha pode acontecer em momentos diferentes aí, né? Vamos supor que essa falha aconteceu, alocou um novo bloco, e aí deu tempo do sistema operacional atualizar a lista de blocos livres no disco. Esse bloco que foi alocado, quando o sistema religar depois da falha, a lista de blocos livres está atualizada. É um bloco que foi alocado, ele não faz mais parte de lá. Mas não deu tempo de atualizar o inode no disco. O que é que vai acontecer? Que esse bloco nunca mais vai ser usado por ninguém. E eu perdi meus dados de todo jeito, porque o inode não tem a referência a esse novo bloco que acabou de ser alocado para esse arquivo. Vocês entendem?
Ou, se eu atualizei, talvez dê mais raiva ainda esse outro. Atualizei a lista de blocos livres no disco, atualizei o iNode. Quando eu ia copiar o novo bloco com o que eu estava escrevendo, né, no novo bloco que foi alocado para o disco, falhou. Aí é como se ficasse agora, o meu arquivo está totalmente inconsistente, porque tem um bloco lá com um lixo, que não tem nada a ver com as minhas coisas e que está lá, né? Então, o sistema de arquivos, ele precisa lidar com essas situações, tá? Porque quando a gente lida com sistemas de arquivos, a gente vai ter estruturas de dados que mantêm aquelas informações importantes para a gente trabalhar com esse sistema de arquivos. Essas estruturas precisam estar atualizadas no disco, porque qualquer falha que tenha, se ela estiver atualizada só em memória, perde. Então, qualquer falha que tenha tem que estar atualizada no disco. Só que as coisas para serem feitas no disco, elas não são tão rápidas. É muito mais rápido, são várias ordens de grandeza mais rápido você realizar operações na memória do que você fazer cópias no disco, né? Então, os sistemas de arquivo, todos os sistemas modernos, eles trabalham num esquema de diário, tá? Que o livro chama aqui journaling, né? Vários livros em inglês é journaling, mas ele está sendo traduzido como diário, tá certo? Então, NTFS, os Linux, tá? Tem um monte de. A maioria dos sistemas de arquivo operam dessa forma. Toda vez que tem qualquer operação sobre arquivos, essa operação é desmembrada nas microatividades que precisam ser feitas. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente estava dando, eu quero alocar um novo bloco para aquele arquivo. Então, eu preciso é, recuperar, ler a lista de blocos livres e pegar um bloco de lá. Eu preciso associar essa referência desse bloco ao inode do arquivo, né? Eu preciso depois, se esse bloco, assim que esse bloco começar a ser modificado, eu preciso copiar ele para o disco, né? Tem uma série de coisas que precisam ser feitas para que essa incorporação desse novo bloco nesse arquivo dê certo, tá? E aí, o que é essa ideia do diário? Antes de fazer essas coisas, vai existir um arquivo especial em que o SO escreve o que ele precisa fazer. Todas as atividades, tá? Provavelmente eu estou simplificando bastante aqui só para a gente entender. Todas as operações que precisam ser feitas para que aquela operação de mais alto nível, né, que o usuário está requisitando, seja possível, vão ficar nesse log desse diário, tá? E aí, se por acaso acontecer uma falha em qualquer momento, antes do sistema de arquivo poder ser usado novamente, o sistema operacional, quando ele volta, né, a funcionar depois de uma falha, ele precisa ler esse arquivo desse diário e realizar as operações que tem ali. E só depois que ele realiza todas as operações que tem ali, que era para ter sido realizado antes da falha, mas não foi, é que ele vai poder ser usado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero remover um arquivo. Então, existem vários passos aí que precisam ser dados para que esse arquivo seja removido. Primeiro, tem que remover aquele arquivo, a entrada daquele arquivo do diretório. Depois, tem que liberar o inode que estava associado àquele arquivo. Depois, tem que ler esse inode e liberar todos os blocos que ele referenciava para a lista de blocos livres, certo? Claro que isso aqui são muitas atividades. Se eu tiver aqui esse inode referenciar 100 blocos, eu vou ter aqui retornar o bloco tal para a lista de blocos livres, retornar bloco tal para a lista. Eu vou ter um montão de atividade aí, tá? Isso aqui está bem simplificado. Mas se eu conseguir realizar todas essas tarefas, o arquivo vai ser removido com sucesso, tá certo? Vamos supor que eu não estou usando esse sistema de diários. E aí eu deletei, coloquei um rm so.txt, que eu quero remover esse arquivo. Quando eu faço rm so.txt, essas atividades todas aqui têm que ser realizadas, né? Tem que remover o arquivo do diretório, liberar o inode, retornar todos os blocos que compõem esse arquivo para a lista de blocos livres. Aí vamos supor que depois que removeu o arquivo do diretório, removeu do diretório,
caiu o sistema, sei lá, apagou aqui, eu tirei o cabo da energia, esqueci e o computador desligou de vez, sei lá. O que é que vai acontecer se a gente não estiver usando um sistema desse de diários? Quando o computador religar, né, a próxima vez que ele religar, o que vai acontecer é que eu não vou ver mais o arquivo, né? Por quê? Ele foi removido da entrada de diretórios, então eu não vou mais conseguir ver esse arquivo, certo? Mas o inode que esse arquivo usava, ele vai ficar um inode aí zumbi, né? Ninguém mais vai usar esse inode porque estão achando que ele está sendo usado pelo meu arquivo, mas não está. E eu não vou mais acessar esse arquivo. Eu nem vou mais ter acesso a esse arquivo, porque ele foi removido da entrada do diretório. E os blocos que compõem esse arquivo também vão se tornar uns blocos aí em modo zumbi, né? Que vão existir, mas ninguém vai poder usar, porque eles não voltaram para a lista de blocos livres. Vocês estão entendendo o problema aqui? Sim? Então, esse sistema de diário, ele é feito para garantir que todas as operações que precisam ser realizadas, que elas vão ser realizadas. Então, quando eu faço o rm so.txt, que eu quero deletar aquele arquivo, antes desse arquivo ser de fato deletado, o sistema operacional vai escrever no diário todas as operações que precisam ser feitas para esse arquivo ser deletado. E aí, só quando ele de fato realiza aquela atividade, aquela operação, é que ele remove lá do diário. Então, remover o arquivo do seu diretório. Quando ele termina essa operação, aí enfim ele pode remover essa operação daqui. E aí ele vai realizando as operações e removendo. Mas assim, é mais comum que essas operações elas fazem parte, elas estão ali juntas, né? Que o ideal é que seja feito ou tudo ou nada. Ou eu faço todas elas ou eu não faço nenhuma. Então, geralmente, essas operações são operações que a gente chama de idempotentes e vai ter um begin-end ali, sabe? Para que tudo que está ali dentro, né, que o SEO garanta que tudo que está ali dentro vai ser de fato realizado, sabe? Então, quando tudo é realizado, aí aquele pedaço ali de atividade que tem lá no diário é removido do diário porque foi realizado com sucesso todas as atividades, tá certo? E elas são atividades que, mesmo que você execute, vamos supor que o SEO executa uma atividade várias vezes, sei lá, você tinha essas atividades lá no diário, aí ele remover o arquivo so.txt do diretório tal. Né? É assim que vai estar, né? Tem que ter uma coisa bem definida. Aí depois liberar o inode 243 para liberar esse inode para ser reusado por outro arquivo. Aí depois retornar o bloco 420 para a lista de blocos livres, retornar o bloco não sei o que para a lista de blocos livres. Vai ter lá um monte de operações que precisam ser realizadas. Essas operações que ficam lá, se a gente pensar direitinho, mesmo que a gente realize ela várias vezes, não tem problema. Se eu remover o arquivo so.txt do diretório XPTO lá, se eu já removi e eu tento remover de novo, ele não vai fazer nada, porque ele não vai encontrar e não tem o que fazer, ele não vai fazer nada, né? Liberar o inode para ser reusado. Se é um inode que já foi liberado, eu já não vou achar mais esse inode lá e não vou fazer nada. Retornar o bloco X para a lista de blocos livres, o bloco Y para a lista de blocos livres. Se eu já retornei, ele já está lá, né? Eu só preciso da inteligência de não colocar duas vezes o mesmo bloco lá na lista, né? Mas isso também é simples, porque existem várias estruturas de dados que já garantem que a gente só vai ter objetos únicos dentro das estruturas, né? Então, assim, em geral, essas operações, elas vão ser operações idempotentes e elas são agrupadas para que o sistema operacional saiba assim, eu fiz tudo daquilo ali, então agora eu realmente posso apagar esse conjunto de operações que estava associada a uma certa ação lá no sistema de arquivos. Beleza? Beleza, pessoal? Vocês
Querem perguntar alguma coisa?